Espírito Santo, eu não sei o que fazer com meu dinheiro, me guia. Este não é um vídeo sobre dinheiro, é sobre o momento em que Deus silencia. Não porque abandonou você, mas porque está esperando você parar de correr. Pare por um instante. Não para pensar em números, contas ou dívidas, mas para perceber o estado do seu coração quando o assunto é dinheiro. Existe um cansaço silencioso que muita gente carrega quando fala de finanças. Não é apenas falta de dinheiro, é a sensação de estar sempre decidindo sob pressão, sempre com medo de errar de novo, sempre tentando acertar sozinho. Jesus nunca começou tratando o exterior quando o interior estava em conflito. Ele sempre foi direto ao ponto certo. O dinheiro não é o centro do problema quando a alma está inquieta. O problema começa quando as decisões financeiras passam a ser guiadas pelo medo, pela escassez e pela urgência, e não pela paz. Talvez você ore por prosperidade, por abundância, por um futuro financeiro próspero, mas dentro de você exista confusão. Confusão não é ausência de fé. Confusão é sinal de sobrecarga, é o coração dizendo que chegou no limite de decidir sem direção. Quando você diz, Espírito Santo, eu não sei o que fazer com meu dinheiro, você não está confessando fracasso, você está fazendo algo que Jesus sempre valorizou, reconhecer limites para acessar a verdade. A fé madura começa quando a pessoa para de fingir que tem controle. Existe uma diferença profunda entre pedir provisão e pedir direção. A provisão resolve o hoje. A direção transforma o amanhã. Muitos querem que Deus resolva a dívida, mas poucos permitem que Ele cure a mente financeira que gera o ciclo da dívida. A escassez mais perigosa não é a falta de dinheiro, é a falta de clareza interior. Quando o coração está confuso, qualquer escolha parece urgente. Quando a alma está em paz, até o silêncio vira resposta. Este conteúdo não é sobre fórmulas financeiras, nem sobre promessas fáceis. É sobre alinhamento. É sobre permitir que o Espírito Santo organize primeiro o interior para depois tocar o exterior. Jesus não acelera processos, ele aprofunda raízes. Quem aprende a ouvir antes de agir, começa a sair da confusão para a clareza. E clareza muda decisões. Decisões mudam caminhos. Caminhos mudam destinos financeiros. Se você sente que está cansado de decidir, cansado de errar, cansado de carregar sozinho o peso do dinheiro, este momento não é para correr. É para ouvir, porque quando o Espírito Santo guia, até o dinheiro aprende a obedecer. Permaneça conosco neste momento de fé. Aqui buscamos a direção de Deus juntos. A abertura que interrompe. Quando Deus espera o silêncio, existe um silêncio que assusta e existe um silêncio que protege. Muitas pessoas dizem que Deus está em silêncio quando o assunto é financeiro, mas raramente se perguntam se não são elas que estão fazendo barulho demais por dentro. Barulho de preocupação, barulho de medo, barulho de contas, barulho de comparações, barulho de decisões apressadas. O Espírito Santo não compete com ruído, ele guia no lugar onde a alma desacelera. Jesus nunca correu. Mesmo quando havia necessidade, dor, escassez e urgência ao redor, ele caminhava em paz. Isso não era descaso, era alinhamento. A pressa nunca foi linguagem do céu. Quando o dinheiro começa a ditar o ritmo da vida, a paz se perde. E sem paz, até boas decisões se tornam perigosas. O problema não é querer prosperidade. O problema é buscar prosperidade sem descanso interior. Muita gente acha que fé é agir rápido. Jesus ensinou que fé é ouvir com atenção. O silêncio não é ausência de resposta. Muitas vezes é proteção divina contra decisões que nasceriam da ansiedade. Há escolhas financeiras que não destroem pela intenção, mas pelo tempo errado. O Espírito Santo não empurra, ele conduz.
não confunde, ele esclarece, não pressiona, ele orienta. Quando você se sente perdido com dinheiro, não significa que Deus se afastou. Pode significar que Ele está chamando você para um nível mais profundo de dependência. A confusão financeira frequentemente nasce quando a pessoa tenta resolver com lógica algo que precisa de alinhamento espiritual. Finanças também são espirituais, porque revelam confiança, medo, apego e identidade. Jesus nunca ensinou a confiar em recursos. Ele ensinou a confiar no Pai. Recursos mudam, a direção permanece. Prosperidade verdadeira não é apenas ter abundância financeira, é viver sem ser escravo da escassez interior. O silêncio de Deus não é castigo, é convite, convite para parar, ouvir e permitir que a voz certa organize o que a pressa desorganizou. Se você aprender a respeitar o silêncio, ouvirá a direção. Se ouvir a direção, evitará escolhas que geram novas dívidas emocionais e financeiras. Antes de agir, Jesus se retirava. Antes de decidir, ele orava. Antes de multiplicar, ele agradecia. Existe um caminho aqui, e ele começa no silêncio que cura. Se inscreva em nosso canal e assim manteremos nossa conexão com Deus, que tanto nos auxilia nos momentos difíceis. Saiba que os criadores deste canal também já passaram por momentos financeiros muito desafiadores e com a confiança em Deus, que é o Deus do impossível, que nos ama e que nunca nos desampara, superamos as dificuldades. Por isso, criamos este canal para que você nunca perca a esperança e lembre que Deus existe, que de tudo cuida e que realiza milagres. Acredite, e você também receberá os milagres dele e que sua fé cresça a cada dia. Se inscreva no canal e receba nosso carinho e nossas mensagens. Se este vídeo te aproxima de Deus, escreva nos comentários. Eu acredito em milagres. A confissão que liberta, quando a fé admite não saber. Existe um ponto na caminhada espiritual em que continuar fingindo controle se torna mais cansativo do que admitir a verdade. No campo financeiro, esse ponto costuma chegar silencioso. A pessoa trabalha, luta, ora, tenta organizar as finanças, tenta sair da dívida, tenta construir prosperidade, mas por dentro algo não se encaixa. Não é preguiça, não é falta de fé, não é ausência de esforço. É exaustão de decidir sem clareza. Jesus nunca teve problema com pessoas que não sabiam. O confronto de Jesus sempre foi com quem fingia saber quando, na verdade, estava perdido. A confissão, eu não sei o que fazer com meu dinheiro, não enfraquece a fé. Ela purifica. A fé imatura tenta provar força o tempo todo. A fé madura reconhece limites e, justamente por isso, acessa a direção correta. Quando alguém admite que está confuso financeiramente, algo poderoso acontece dentro. A mente para de lutar sozinha. O coração sai do modo defesa. A alma fica ensinável. É nesse estado que o Espírito Santo encontra espaço para agir. Deus não guia quem finge segurança. Ele guia quem se rende. Muitos vivem ciclos de escassez, não porque Deus não quer prosperar, mas porque a pessoa continua repetindo decisões antigas com uma nova esperança, sem mudar o interior. A confissão interrompe esse ciclo. Ela quebra o orgulho espiritual que diz, eu dou conta. Jesus nunca chamou isso de fé. Ele chamou de peso desnecessário. Quando o filho pródigo voltou, ele não apresentou um plano financeiro. Ele apresentou uma confissão. E foi a confissão que restaurou identidade, posição e provisão. No campo financeiro, admitir não saber é mais difícil porque o dinheiro toca em identidade, comparação e medo. A dívida gera vergonha. A escassez gera sensação de fracasso. A abundância, quando vem sem cura interior, gera ansiedade de perder. Tudo isso cria uma pressão interna que impede a escuta. O Espírito Santo não fala em ambientes dominados por autopunição.
Ele fala onde existe verdade. Verdade não é explicação. Verdade é rendição. Jesus não curava pessoas que negavam a dor. Ele curava quem dizia, não consigo, não vejo, não sei. A confissão abre caminho porque ela desmonta a ilusão de controle. Quando a pessoa confessa, ela para de pedir soluções rápidas e começa a buscar direção. Soluções aliviam sintomas. Direção transforma decisões. Prosperidade sustentável não nasce de impulsos financeiros, nasce de escolhas alinhadas. E escolhas alinhadas exigem um coração honesto diante de Deus. Existe um descanso escondido na frase, Espírito Santo, eu não sei. Esse descanso não paralisa, ele reorganiza. Quem confessa deixa de se comparar, deixa de se cobrar como antes, deixa de decidir sob medo. A confissão cria espaço para a paz. E a paz é o ambiente onde a sabedoria flui. Não existe prosperidade verdadeira onde a alma vive em guerra. Jesus não veio ensinar fórmulas de dinheiro. Ele veio restaurar o interior para que tudo mais entrasse em ordem. Quando você confessa, algo muda no ritmo das suas finanças. A pressa diminui, a ansiedade perde força. A escassez deixa de ser identidade e passa a ser apenas uma fase. A abundância deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. A confissão não resolve tudo no mesmo dia, mas muda a direção no mesmo instante. E direção correta, mantida com constância, sempre produz um futuro diferente. O ritmo que rouba a paz. Ansiedade não é direção. Existe um ritmo invisível que governa as decisões financeiras antes mesmo que a pessoa perceba. Não é o saldo bancário, não é o valor da dívida, não é a oportunidade que aparece. É o ritmo interior. Quando a ansiedade assume o comando, o dinheiro deixa de ser ferramenta e passa a ser ameaça. A mente acelera, o coração aperta, o corpo entra em alerta. Nesse estado, qualquer escolha parece urgente, qualquer atraso parece perigo, qualquer silêncio parece perda. Jesus nunca chamou isso de direção. Ele chamou isso de peso. A ansiedade promete solução rápida, mas cobra caro no longo prazo. Ela empurra decisões que parecem inteligentes no momento, mas nascem desconectadas da paz. Muitas escolhas financeiras erradas não foram feitas por falta de conhecimento, mas por excesso de pressão. A pessoa decide para aliviar o desconforto imediato, não para construir um futuro saudável. O Espírito Santo não guia por urgência, ele guia por clareza. E clareza não nasce em ambientes acelerados. Quando o ritmo está errado, até oportunidades corretas se tornam armadilhas. A ansiedade cria a ilusão de que agir rápido é sinal de fé. Jesus mostrou o contrário. Fé é permanecer firme quando tudo pede pressa. Ele esperou antes de agir, ouviu antes de falar, descansou antes de multiplicar. O ritmo de Deus não é lento nem rápido. É certo, e o ritmo certo sempre preserva a paz interior, mesmo quando o cenário externo é desafiador. No campo das finanças, a ansiedade se disfarça de responsabilidade. A pessoa diz que está apenas tentando resolver, apenas tentando sair da dívida, apenas tentando garantir o futuro. Mas por dentro existe medo. Medo de faltar, medo de errar de novo, medo de perder o controle. Esse medo contamina o processo. A mente começa a justificar escolhas que ferem princípios, a relativizar valores, a negociar convicções. Não porque a pessoa é má, mas porque está cansada. Jesus nunca construiu nada a partir do medo. Ele sempre partiu da confiança. A confiança desacelera o coração e organiza o pensamento. Onde há confiança, há espaço para ouvir. Onde há ansiedade, há ruído. O Espírito Santo não compete com pensamentos desordenados. Ele espera. Espera até que a pessoa perceba que continuar acelerando não vai trazer paz, apenas mais confusão.
O dinheiro tem poder de acelerar a alma quando não está no lugar certo. Ele ativa a comparação, ativa a urgência, ativa a sensação de atraso. A pessoa olha para os outros e se sente para trás. Olha para o futuro e sente pressão. Olha para o presente e sente medo. Nesse estado, a escassez deixa de ser uma condição e passa a ser um estado emocional. E estados emocionais influenciam decisões mais do que números. Jesus ensinou que a vida vale mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Ele estava falando de prioridades internas. Quando o coração está alinhado, as finanças se organizam com o tempo. Quando o coração está desorganizado, nenhuma quantia é suficiente. A ansiedade tenta resolver o financeiro, ignorando o espiritual. O Espírito Santo faz o oposto. Ele cura o interior para que o exterior encontre equilíbrio. Existe um sinal claro de que o ritmo está errado: a perda da paz. A paz não é luxo espiritual. É critério. Decisões guiadas por Deus preservam a paz mesmo quando exigem coragem. Decisões guiadas pela ansiedade roubam a paz, mesmo quando parecem seguras. Prosperidade verdadeira não é apenas crescer financeiramente, é viver sem ser governado pelo medo da escassez. Quando você aprende a desacelerar, algo muda. O pensamento fica mais claro. As escolhas ficam mais simples, a pressão diminui, o Espírito Santo encontra espaço para orientar, e orientação evita decisões que criam novas dívidas, novos arrependimentos e novos ciclos de confusão. Antes de buscar a próxima solução financeira, ajuste o ritmo. O ritmo certo não resolve tudo de uma vez, mas impede que você piore o que já está difícil. Deus guia antes de prover, o princípio esquecido. Existe uma expectativa silenciosa que confunde muitas pessoas no campo financeiro. A ideia de que Deus primeiro muda os números para depois ajustar o coração. Jesus ensinou o oposto. Ele sempre tocou o interior antes de transformar o exterior. Quando a ordem se inverte, a prosperidade se torna frágil. Quando a ordem é respeitada, até a escassez perde o poder de dominar a alma. Deus não começa aumentando recursos, ele começa ajustando direção. Direção define escolhas. Escolhas moldam hábitos. Hábitos constroem resultados. A ansiedade financeira costuma gerar pedidos focados apenas em provisão. Resolver a dívida, pagar as contas, aumentar a renda, alcançar a abundância. Esses pedidos não são errados, mas são incompletos quando não vêm acompanhados de alinhamento interior. Jesus nunca multiplicou sem antes organizar. Antes dos pães serem multiplicados, ele mandou o povo se assentar. Sentar é postura. Postura precede provisão. Enquanto o coração permanece inquieto, qualquer provisão vira fonte de medo. O medo de perder, de errar, de voltar para a escassez. Muitas pessoas já experimentaram algum nível de prosperidade financeira e ainda assim continuaram presas por dentro. Isso acontece porque a provisão chegou sem direção. O dinheiro aumentou, mas a mente continuou ansiosa. A renda cresceu, mas as decisões continuaram impulsivas. A abundância externa não cura a escassez interior. Só a direção do Espírito Santo faz isso. Direção não é controle, é submissão consciente. É permitir que Deus organize prioridades, revele excessos e corrija padrões. Jesus não apenas provia, ele ensinava como viver. Ele falava sobre dinheiro, posses, ansiedade e confiança porque sabia que o financeiro revela onde o coração está apoiado. Quando Deus guia antes de prover, ele protege. Protege a pessoa de escolhas que sabotariam o futuro. Protege de compromissos assumidos por pressão. Protege de alianças financeiras que parecem boas, mas roubariam a paz. A provisão sem guia expande riscos. A direção reduz danos.
A mente financeira precisa ser discipulada, assim como qualquer outra área da vida. Prosperidade não é um evento, é um caminho. E caminhos exigem orientação. A pessoa que aprende a ouvir antes de agir começa a perceber detalhes que antes ignorava. Gastos desnecessários, decisões emocionais, comparações silenciosas, promessas feitas sob pressão. Tudo isso vai ficando claro quando a direção vem primeiro. A clareza não acusa, ela liberta. Deus não tem dificuldade em prover. Ele tem compromisso em formar. Formar caráter, formar discernimento, formar maturidade emocional. A provisão que chega antes da formação cria dependência. A formação que vem antes da provisão cria estabilidade. Jesus não correu atrás de resultados rápidos, ele construiu fundamentos sólidos. O reino sempre começa por dentro. O financeiro segue o mesmo princípio. Quando a pessoa aceita ser guiada antes de ser suprida, algo muda no modo como ela vê o dinheiro. O dinheiro deixa de ser solução emocional e passa a ser ferramenta. A dívida deixa de ser identidade e passa a ser circunstância. A escassez deixa de ser sentença e passa a ser etapa. A abundância deixa de ser obsessão e passa a ser consequência. Tudo isso acontece porque a ordem foi restaurada. A direção do Espírito Santo nem sempre traz respostas imediatas, mas sempre traz proteção. Ela evita escolhas que parecem certas no curto prazo e custam caro no longo prazo. Ela ensina a esperar quando esperar é sabedoria. Ela ensina a agir quando agir é obediência. Prosperidade verdadeira cresce em ambientes de obediência contínua, não de impulsos isolados. Se você sente que ora muito por provisão e recebe pouco descanso, talvez o convite de Deus seja outro. Talvez Ele esteja chamando você para aprender a ouvir antes de pedir. Quando a direção vem primeiro, a provisão encontra um lugar seguro para permanecer. E onde Deus pode permanecer, a prosperidade deixa de ser instável e passa a ser sustentável. A culpa que confunde a voz quando o passado faz barulho. Existe um ruído interno que muitas pessoas confundem com a voz de Deus quando o assunto é dinheiro. Esse ruído não vem do Espírito Santo. Ele nasce da culpa. Culpa por decisões erradas, por oportunidades perdidas, por escolhas impulsivas, por dívidas acumuladas, por promessas feitas a si mesmo e não cumpridas. A culpa fala alto, acusa rápido e não aponta saída. O Espírito Santo fala com firmeza, mas sempre conduz para frente. Quando a culpa domina o coração, a direção se perde. A culpa financeira cria um estado de autopunição silenciosa. A pessoa começa a achar que merece a escassez, que não pode prosperar, que sempre vai errar de novo. Esse pensamento não vem de Deus. Jesus nunca guiou ninguém por meio da acusação. Ele corrigia sem humilhar, confrontava sem destruir, orientava sem esmagar. A culpa, ao contrário, paralisa. Ela faz a pessoa duvidar da própria capacidade de ouvir, de decidir, de recomeçar. E quando a confiança se quebra, a escuta espiritual fica comprometida. Muitos oram pedindo direção financeira, mas carregam um peso emocional não tratado. O passado vira referência. Cada nova decisão passa pelo filtro do medo de errar de novo. Esse medo gera hesitação ou impulsividade, ou a pessoa trava completamente, ou decide rápido demais para acabar com a angústia. Nenhuma dessas posturas nasce da paz. A paz só se estabelece quando o coração aceita o perdão e solta a necessidade de se punir. Jesus ensinou que a verdade liberta. A verdade aqui não é lembrar erros para sofrer, é reconhecer que errar não define identidade. A culpa transforma erro em identidade. O perdão transforma erro em aprendizado. Enquanto a pessoa se define pelo passado financeiro, ela escuta tudo a partir da acusação. E a acusação sempre confunde a voz de Deus com condenação. O Espírito Santo nunca condena,
Ele orienta, ajusta e restaura. A mente financeira ferida costuma interpretar silêncio como rejeição, interpreta espera como castigo, interpreta prudência como medo. Isso acontece porque a culpa distorce a percepção. Jesus não retirou a presença de ninguém por causa de erros financeiros. Pelo contrário, ele se aproximava ainda mais quando via alguém preso em ciclos. O problema não é ter errado. O problema é continuar vivendo a partir do erro. Quando a culpa governa, a pessoa passa a buscar sinais externos para compensar a insegurança interna. Quer confirmação constante, quer garantias absolutas, quer certeza total antes de agir. Mas a fé nunca funcionou assim. A fé nasce da confiança restaurada, não da ausência de risco. Deus guia pessoas que confiam, não pessoas que se punem. A confiança só retorna quando o coração aceita que foi perdoado. Existe um momento decisivo na cura financeira interior. É quando a pessoa para de dizer "eu sempre erro" e começa a dizer "eu posso aprender". Essa mudança parece simples, mas é profunda. Ela tira a alma do lugar da acusação e coloca no lugar do crescimento. Jesus sempre lidou com pessoas assim. Pessoas dispostas a aprender, não a se justificar. Pessoas abertas à correção, não dominadas pela vergonha. A culpa faz barulho porque tenta controlar o futuro usando o passado como arma. O Espírito Santo faz silêncio porque confia no processo. Quando o coração se liberta da culpa, a voz de Deus fica mais clara. A direção se torna simples, não porque tudo ficou fácil, mas porque a alma não está mais dividida. Prosperidade exige unidade interior. Uma mente que confia, um coração em paz e decisões alinhadas. Se você sente dificuldade de ouvir direção financeira, examine se o problema é falta de oração ou excesso de culpa. Deus não chama você para viver preso ao que já passou. Ele chama para caminhar em novidade de vida. Onde o perdão é aceito, a direção flui. Onde a culpa é mantida, a confusão permanece. A cura do passado não muda apenas emoções, ela muda escolhas, e escolhas curadas constroem um futuro financeiro diferente. O descanso como obediência. Quando parar também é fé. Existe uma ideia silenciosa que domina muitas pessoas quando o assunto é dinheiro. A crença de que parar é fracassar, de que descansar é sinal de fraqueza, de que esperar é perder oportunidades. Jesus ensinou o oposto. Ele mostrou que há momentos em que parar não é desistir, é obedecer. No campo financeiro, essa verdade é ainda mais difícil de aceitar porque a pressão da escassez cria a sensação constante de urgência. Mas urgência não é direção, e movimento sem direção não constrói prosperidade. O descanso que Jesus ensinou não é passividade, é confiança ativa, é a decisão consciente de não agir movido pelo medo. Muitas decisões financeiras erradas não foram feitas por maldade ou ignorância, mas por cansaço. Cansaço de pensar, de calcular, de se preocupar, de tentar prever tudo. Quando a mente está exausta, ela perde a capacidade de discernir. O descanso devolve clareza. E clareza protege o futuro financeiro. A escassez emocional faz a pessoa acreditar que qualquer pausa vai piorar a situação. Esse pensamento aprisiona. A pessoa continua decidindo mesmo sem paz, continua assumindo compromissos mesmo insegura, continua carregando pesos que não foram pedidos por Deus. Jesus nunca colocou fardos extras sobre ninguém. Ele sempre convidou ao alívio. O descanso não elimina responsabilidades, ele realinha prioridades. Existe um momento em que Deus pede silêncio, não ação. Um tempo em que ele pede espera, não movimento. Isso não significa abandono, significa cuidado. Muitas vezes parar evita decisões que criariam novas dívidas, novos arrependimentos e novas feridas emocionais.
O descanso impede que a ansiedade dite o próximo passo. Ele cria espaço para a direção se manifestar. Jesus se retirava antes de decisões importantes. Ele não respondia imediatamente a todas as demandas. Ele não se deixava controlar pela urgência alheia. Esse padrão revela maturidade espiritual. No financeiro, maturidade também se expressa na capacidade de dizer ainda não. Ainda não para esse gasto. Ainda não para esse compromisso. Ainda não para essa escolha. Dizer ainda não é um ato de fé quando nasce da paz. O descanso confronta a ideia de que valor pessoal está ligado a desempenho financeiro. Muitas pessoas se sentem culpadas por descansar porque associam descanso à improdutividade. Jesus nunca mediu pessoas por produtividade. Ele via valor antes de resultados. Quando o descanso é vivido com fé, ele cura a relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser medida de valor e passa a ser ferramenta. Existe um tipo de prosperidade que cresce apenas quando a pessoa aprende a parar. Cresce porque o ritmo muda. As escolhas ficam mais conscientes. Os gastos se tornam mais intencionais. As decisões deixam de ser reativas. A paz começa a governar. E onde a paz governa, a sabedoria aparece. Sabedoria financeira não nasce da pressa. Ela nasce da quietude interior. Muitas vezes, o Espírito Santo guia não dizendo o que fazer, mas dizendo o que não fazer agora. Essa orientação é tão poderosa quanto uma instrução clara. Evitar uma escolha errada já é uma forma de provisão. Evitar uma dívida desnecessária já é prosperidade. Evitar uma decisão emocional já é abundância de sabedoria. Quando você aprende a descansar, aprende também a confiar. Confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando você não está resolvendo tudo. Confiar que a escassez não define seu futuro. Confiar que o tempo certo existe. O descanso não resolve todas as questões financeiras de imediato, mas cria o ambiente certo para que soluções saudáveis apareçam. Se você sente culpa por parar, talvez precise ressignificar o descanso. Descansar não é abandonar, é entregar, é dizer: Espírito Santo, eu confio mais na tua direção do que na minha pressa. E essa confiança muda tudo. Muda o modo como você lida com dinheiro, com dívida, com prosperidade e com abundância. Onde há descanso verdadeiro, a fé amadurece. E fé madura sustenta prosperidade no tempo. Oração de entrega. Menos pedidos, mais confiança. Chega um momento em que pedir mais não resolve. O coração já pediu provisão, já pediu portas abertas, já pediu prosperidade, já pediu abundância, já pediu solução para a dívida e alívio para a escassez. Mesmo assim, a inquietação permanece. Jesus ensinou que existem momentos em que a transformação não acontece pelo acúmulo de pedidos, mas pela profundidade da entrega. Entrega não é desistência, é alinhamento. É quando a alma para de negociar com Deus e começa a confiar de verdade. Esta oração não começa tentando mudar o dinheiro. Ela começa reorganizando o interior, porque finanças seguem direção, não ansiedade. Respire com calma, não para relaxar o corpo apenas, mas para permitir que a mente desacelere. O Espírito Santo trabalha melhor quando a pessoa para de se defender. Diga em silêncio, com honestidade, sem esforço para impressionar: Espírito Santo, eu não sei o que fazer com meu dinheiro. Eu não sei como organizar minhas finanças sem te ouvir. Eu reconheço que tentei resolver sozinho. Eu reconheço que decidi com medo. Eu reconheço que carreguei pesos que não eram meus. Agora entregue o controle. Controle financeiro sem paz vira prisão. Diga: eu entrego minhas decisões financeiras, entrego minhas escolhas passadas, entrego minha ansiedade com dinheiro, entrego o medo da escassez, entrego a pressão de ter que dar certo,
Jesus nunca exigiu perfeição para guiar alguém. Ele pediu confiança. Confiança nasce quando a pessoa solta a necessidade de controlar tudo. Renuncie à ansiedade de forma consciente. Diga: eu renuncio à pressa. Renuncio à urgência que não vem de Deus. Renuncio à comparação que rouba minha paz. Renuncio à culpa que distorce minha escuta. Renuncio à ideia de que preciso decidir agora para não perder tudo. O Espírito Santo não trabalha sob ameaça. Ele guia sob paz. Peça sensibilidade, não atalhos. Diga: Espírito Santo, afina minha escuta. Organiza minha mente financeira. Corrige meus impulsos. Revela onde estou decidindo por medo e não por fé. Ensina-me a reconhecer tua paz como critério. Prosperidade sem paz não me serve. Abundância sem direção não me sustenta. Prefiro caminhar devagar contigo do que correr sem ti. Agora entregue suas decisões futuras. Não liste valores, não faça promessas, não negocie resultados. Apenas entregue. Diga: eu coloco diante de ti cada escolha que ainda preciso fazer. Cada gasto, cada compromisso, cada investimento, cada decisão que envolve dinheiro. Guia-me antes que eu haja. Cala-me quando eu quiser correr. Impede-me quando eu quiser decidir pela ansiedade. Conduz-me quando eu estiver pronto para obedecer. Declare confiança de forma simples. Diga: eu confio mais na tua direção do que na minha lógica. Confio que tu sabes o tempo certo. Confio que tu vês o que eu não vejo. Confio que a escassez não define meu destino. Confio que a dívida não define quem eu sou. Confio que a prosperidade verdadeira nasce do alinhamento contigo. Permaneça alguns segundos em silêncio. Não para ouvir uma resposta imediata, mas para permitir que a paz se estabeleça. A paz é sinal de que algo se organizou por dentro. Jesus nunca correu atrás de respostas rápidas. Ele caminhou em confiança contínua. Quando a paz chega, a mente clareia. Quando a mente clareia, as escolhas melhoram. Quando as escolhas melhoram, o futuro financeiro começa a mudar. Finalize dizendo: Espírito Santo, guia minhas decisões, mesmo quando eu não entender tudo, mesmo quando eu precisar esperar, mesmo quando o caminho parecer simples demais. Eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho caminhar contigo. Essa oração não termina aqui. Ela continua nas pequenas escolhas do dia a dia. No que você decide fazer, no que decide não fazer, no tempo que decide esperar. Onde há entrega diária, a direção se torna constante. E onde a direção é constante, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser um processo saudável. A clareza que vem em partes. Deus revela o suficiente. Existe uma expectativa silenciosa que atrapalha muita gente no campo financeiro. A ideia de que Deus precisa revelar tudo de uma vez para que a pessoa se sinta segura. Jesus nunca trabalhou assim. Ele não entregava mapas completos. Ele entregava direção diária. A clareza que vem de Deus não elimina a fé, ela a sustenta. No financeiro, essa verdade é libertadora. Você não precisa entender todo o futuro para dar o próximo passo correto. Precisa apenas de luz suficiente para hoje. A ansiedade quer controle total, quer garantias absolutas, quer previsibilidade. A fé, ao contrário, aprende a caminhar com confiança progressiva. Quando a pessoa insiste em ver tudo antes de obedecer, ela trava, fica paralisada esperando um cenário perfeito que nunca chega. Deus não guia pela totalidade das informações. Ele guia pela paz no passo seguinte. E esse passo, por menor que pareça, carrega a direção. Jesus ensinou que a luz é como uma lâmpada para os pés. Não é um holofote para o horizonte inteiro. A lâmpada não mostra o caminho inteiro, mas impede tropeços imediatos. No financeiro, isso significa decisões simples e conscientes.
ajustes pequenos, correções pontuais, prioridades realinhadas. Clareza não é resolver tudo hoje. Clareza é saber o que não fazer agora e o que fazer em seguida. Muita gente confunde clareza com emoção forte. Espera sentir algo extraordinário para agir. O Espírito Santo, porém, muitas vezes guia de forma discreta. Um incômodo leve ao considerar um gasto, uma paz silenciosa ao adiar uma decisão, um alerta interno ao assumir um compromisso. Esses sinais são direção. Ignorá-los porque parecem pequenos é perder a orientação que protege. A clareza em partes ensina a humildade. Ela impede que a pessoa confie mais em planos do que em Deus. Quando o futuro inteiro parece claro demais, o coração tende a relaxar a vigilância. Quando a clareza vem passo a passo, a dependência permanece viva. Essa dependência não é fragilidade, é maturidade espiritual. Jesus viveu assim. Ele caminhava guiado, não ansioso por antecipar tudo. No campo das finanças, aceitar clareza parcial reduz a pressão. A pessoa para de exigir respostas completas e começa a valorizar orientações simples. Isso muda o comportamento. Menos decisões impulsivas, menos compromissos desnecessários, menos dívidas assumidas por expectativa futura. Mais consciência no presente, mais responsabilidade com o que já foi confiado. A prosperidade cresce quando o presente é bem cuidado. A escassez emocional faz a pessoa desprezar passos pequenos. Ela quer saltos, quer soluções grandes, quer mudanças rápidas. Jesus trabalhou com sementes. Sementes não impressionam no início, mas sustentam crescimento duradouro. A clareza que vem em partes funciona assim. Hoje você entende uma coisa, amanhã outra. Com o tempo, o caminho se forma. Não por pressa, mas por constância. Existe também proteção na clareza limitada. Algumas informações, se reveladas cedo demais, gerariam medo ou orgulho. Deus sabe o que você pode carregar agora. Ele não sobrecarrega a mente com futuros que ainda não precisam ser enfrentados. Ele ensina a lidar bem com o hoje, e quem cuida bem do hoje constrói um amanhã mais estável. Quando você aceita esse processo, algo muda na relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser fonte de ansiedade futura e passa a ser responsabilidade presente. A dívida deixa de ser um fantasma constante e passa a ser uma realidade administrável. A prosperidade deixa de ser uma obsessão distante e passa a ser fruto de escolhas alinhadas no tempo certo. A abundância começa a ser vista como consequência, não como pressão. Jesus nunca prometeu facilidade, ele prometeu presença. A presença de Deus traz clareza suficiente para cada etapa. Quando você aprende a respeitar o ritmo da revelação, aprende também a confiar mais. Confiar que Deus não esqueceu de você. Confiar que a direção continua. Confiar que o próximo passo virá no tempo certo. Se hoje você sente que ainda não vê tudo, não se desespere. Veja o que já está claro. Haja com fidelidade nisso. Ajuste o que precisa ser ajustado. Evite o que precisa ser evitado. Caminhe com paz. A clareza que vem em partes não atrasa o plano. Ela protege o processo. E processos bem protegidos produzem prosperidade sustentável. Caminhar juntos em fé. Existe um tipo de decisão que não se toma sozinho. Não porque falte capacidade, mas porque o caminho se sustenta melhor quando é percorrido em comunhão. Jesus nunca chamou pessoas apenas para receberem algo. Ele chamou para caminharem com Ele. No campo financeiro, essa verdade ganha ainda mais força. O isolamento alimenta ansiedade. A caminhada compartilhada fortalece a fé. Quando alguém decide alinhar finanças, mente e coração diante de Deus, precisa de constância, não apenas de momentos intensos. Caminhar juntos não é depender de pessoas. É escolher não viver desconectado.
É permanecer em um ambiente onde a fé é lembrada, a paz é priorizada e a direção é buscada diariamente. Muitas pessoas começam bem, fazem uma oração profunda, sentem alívio, mas depois voltam ao mesmo padrão por falta de continuidade. Jesus ensinou permanência, permanecer na palavra, permanecer na verdade, permanecer na confiança. Permanecer é o que transforma encontros em processos. A transformação financeira que nasce do Espírito Santo não acontece em saltos emocionais. Ela acontece em ajustes constantes, pequenas escolhas diárias, um gasto evitado, um tempo de espera respeitado, uma decisão adiada por paz, um impulso controlado. Essas mudanças não costumam chamar atenção, mas constroem estabilidade. Estabilidade gera segurança. Segurança gera prosperidade saudável. Prosperidade saudável sustenta abundância sem ansiedade. Quando você escolhe caminhar em fé, você também escolhe aprender continuamente. Aprender a ouvir antes de agir. Aprender a reconhecer quando a ansiedade tenta assumir o controle. Aprender a identificar a paz como critério. Jesus nunca prometeu ausência de desafios financeiros. Ele prometeu presença em meio a eles. A presença de Deus não elimina responsabilidades, mas muda a forma como elas são carregadas. Existe um poder silencioso na decisão de permanecer conectado a conteúdos que fortalecem a fé. Não é sobre consumir informação, é sobre alimentar a mente com direção. Aquilo que você escuta com frequência molda suas escolhas. Aquilo que molda suas escolhas constrói seu futuro financeiro. Permanecer em um ambiente espiritual saudável ajuda a manter o foco quando a pressão aumenta. Caminhar juntos também cria responsabilidade espiritual. Não para agradar pessoas, mas para honrar o compromisso que você fez consigo mesmo diante de Deus. O compromisso de não decidir mais apenas por medo. O compromisso de não repetir padrões que geraram dívida e escassez. O compromisso de construir prosperidade com paz. Quando esse compromisso é lembrado constantemente, a chance de recaídas diminui. Jesus sempre conduziu processos, não atalhos. Ele ensinou que quem permanece produz fruto. Fruto não nasce de impulso, nasce de constância. Se você deseja um futuro financeiro diferente, precisa sustentar práticas diferentes, não perfeitas, mas alinhadas. Alinhadas com a paz, alinhadas com a verdade, alinhadas com a direção do Espírito Santo. Se este momento falou com você, não deixe que ele se torne apenas uma lembrança. Permaneça, volte a ouvir. Reforce a direção, compartilhe esse caminho com outros que também estão aprendendo a alinhar fé e finanças. Escreva nos comentários, não como um ritual, mas como um compromisso pessoal. Espírito Santo, guia minhas decisões. Essa declaração simples fortalece a consciência e reafirma a escolha de não caminhar sozinho. A jornada da prosperidade verdadeira não é barulhenta. Ela é firme, ela não nasce da pressa, nasce da paz. Ela não se sustenta em promessas vazias, mas em escolhas conscientes. Caminhar juntos em fé é decidir construir um futuro financeiro onde o dinheiro obedece. A ansiedade perde força e a direção de Deus permanece no centro. Aqui, o convite não é para correr atrás de resultados rápidos, é para caminhar com constância. Onde há constância, há crescimento. Onde há crescimento saudável, há abundância. E onde Deus permanece, a prosperidade encontra um lugar seguro para permanecer também.